O juízo de Deus é uma das doutrinas mais fundamentais e ao mesmo tempo mais incompreendidas da fé cristã. Desde o início da humanidade, vemos o caráter justo de Deus sendo manifestado. No Éden, quando Adão e Eva desobedeceram, não houve hesitação divina. A consequência veio imediatamente. Isso nos mostra que Deus não é apenas amor, mas também justiça perfeita. A natureza do juízo divino difere completamente do juízo humano. Enquanto nós julgamos pelas aparências, por informações limitadas e muitas vezes com motivações impuras, Deus julga com conhecimento completo. Ele vê o coração, conhece as intenções mais profundas e compreende cada circunstância que influenciou nossas escolhas. Hebreus 4:13 nos lembra que todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos. O juízo de Deus opera em diferentes dimensões temporais. Existe o juízo presente, que vemos acontecendo constantemente através das consequências naturais de nossas ações. Quando mentimos repetidamente, perdemos credibilidade. Quando vivemos de forma desordenada, colhemos caos. Estes são juízos educativos que Deus permite para nos trazer ao arrependimento. Há também os juízos coletivos, quando nações inteiras enfrentam consequências por seus pecados sistemáticos. A história bíblica está repleta de exemplos. Sodoma e Gomorra, o dilúvio, o cativeiro de Israel. Estes eventos nos ensinam que Deus não ignora a injustiça quando ela se torna estrutural e generalizada. O aspecto mais solene do juízo divino é sua dimensão eterna. A Bíblia fala claramente sobre um julgamento final, onde cada pessoa prestará contas de suas ações. Este não é um conceito criado para aterrorizar, mas para estabelecer que existe uma ordem moral no universo e que nossas escolhas têm consequências definitivas. A cruz de Cristo representa o ponto central de toda discussão sobre juízo. Ali vemos simultaneamente a justiça e a misericórdia de Deus em perfeito equilíbrio. O pecado não foi ignorado ou minimizado, mas foi punido completamente. Ao mesmo tempo, essa punição foi assumida voluntariamente por Cristo, abrindo o caminho para que a misericórdia alcance todos os que creem. Muitos cristãos vivem com uma compreensão distorcida do juízo, oscilando entre dois extremos perigosos. Alguns desenvolvem um medo paralisante, imaginando Deus como um tirano implacável esperando para nos castigar. Outros caem no extremo oposto, presumindo da graça e vivendo como se suas escolhas não tivessem consequências. A realidade bíblica nos apresenta um Deus que julga, porque ama. Seu juízo não é caprichoso ou vengativo, mas surge de seu caráter santo e de sua preocupação genuína com o bem-estar de suas criaturas. Um pai que nunca corrige seus filhos não os ama verdadeiramente. Da mesma forma, um Deus que ignorasse completamente o mal não seria verdadeiramente amoroso. O juízo também serve como proteção para os justos. Quando vemos injustiças aparentemente triunfando, quando os ímpios prosperam e os justos sofrem, o conhecimento do juízo divino nos dá esperança. Há um acerto de contas vindouro, e nenhuma injustiça ficará impune para sempre. Para aqueles que estão em Cristo, o juízo já foi satisfeito. Romanos 8:1 declara que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que não enfrentaremos consequências por nossas ações, ou que não seremos disciplinados por nosso Pai Celestial, mas significa que nossa posição diante de Deus está segura. Esta segurança, porém, não deve gerar complacência. O conhecimento do juízo deve produzir em nós reverência, gratidão e um desejo genuíno de viver de forma que honre aquele que nos salvou. Como Paulo escreveu, é conhecendo o temor do Senhor que persuadimos os homens. O juízo divino também nos ensina sobre a seriedade do pecado. Vivemos em uma cultura que relativiza o mal, que chama o errado de certo e busca eliminar qualquer senso de culpa ou responsabilidade. Mas a realidade do juízo nos lembra que o pecado não é apenas uma questão de preferência pessoal ou construção social. É uma ofensa real contra um Deus santo. Ao mesmo tempo, o juízo nos aponta para a necessidade urgente de evangelização. Se realmente cremos que existe um julgamento vindouro,
Como podemos ficar em silêncio diante daqueles que caminham para a perdição eterna? O amor genuíno pelos perdidos surge naturalmente quando compreendemos a realidade do juízo. A doutrina do juízo também nos chama ao autoexame constante. Não podemos viver de forma negligente, presumindo de nossa salvação. Devemos examinar regularmente nossos corações, confessando nossos pecados e buscando a santificação que Deus deseja em nós. É importante entender que o juízo de Deus não é uma força cega ou impessoal. É a expressão do caráter de um Deus pessoal, que se importa profundamente com a justiça e com o bem-estar de toda a criação. Cada ato de juízo está fundamentado em seu conhecimento perfeito e em seu amor infinito. Por fim, a perspectiva do juízo deve produzir em nós uma vida de esperança. Para os redimidos, o juízo final representará não condenação, mas justificação pública. Será o momento em que toda lágrima será enxugada, toda injustiça será corrigida, e veremos finalmente o triunfo completo da justiça e do amor de Deus. Viver conscientemente sob a realidade do juízo divino transforma nossa perspectiva sobre tudo, nossas palavras, ações, relacionamentos e prioridades. Não é viver em medo, mas em reverência. Não é desespero, mas esperança. É reconhecer que pertencemos a um Deus que é ao mesmo tempo justo, juiz e salvador amoroso, e que todas as suas obras são perfeitas em justiça e amor.